Em COB 2026, Valmir Ramos aqui em mais um hashtag Fala Comitês. E nesse momento nós iremos conversar com a Ana Odália Vieira Sena. Ela que é representante da UNEB, campus Teixeira de Freitas, na Bahia, e representa o CBH Peruípe, Itaém e Jucuruçu. Ana Odália, como começou a sua história com o Comitê de Bacia Hidrográfica? Bem, já desde quando iniciou, né, as discussões no meu território, a implementação das bacias hidrográficas, né? Então, desde o início, que foi em 2009, que nós começamos a discutir as questões relacionadas à gestão hídrica, né? E eu venho da universidade e já trabalhava com as questões ambientais, e aí envolvendo todas as questões ambientais diretamente, né? Então, aí foi feito o convite para a gente representar o NEB no Comitê de Bacias. E daí, então, até hoje, a gente está com um representante da UNEB nos comitês, né? E nesse comitê propriamente dito. Mas nesse comitê, o que representa hoje Ana Odália? No CBH dos Rios Peruípe, Itaém e Jucuruçu, eu sou a presidente do comitê, certo? E, a nível de Estado, eu sou a coordenadora geral do Fórum Baiano dos Comitês de Bacias Hidrográficas, né? Então, nessa composição, é o papel que eu venho desempenhando nessa questão da gestão hídrica. Bom, a senhora traz aqui para a gente que, além de ser presidente desse CBH, dos rios Peruípe, Itaém e Jucuruçu, a senhora também representa justamente o Fórum Baiano, né? E isso traz muita responsabilidade. Como é lidar com essas responsabilidades, dona Ana Odália? Bom, são grandes desafios que a gente enfrenta no cotidiano, né? Porque a responsabilidade de você, na verdade, cumprir a função da gente dentro do Fórum Baiano, né? Porque nós temos que fazer o diálogo com todos os comitês de bacia hidrográfica do estado da Bahia. E cada comitê tem as suas especificidades, tem os seus problemas, né? Tem também os seus trabalhos, né? Que cada um faz o seu trabalho de acordo com aquela bacia, daquele território, daquela região. É um grande desafio, porque você tem que lidar, às vezes, com os conflitos, né? Inclusive porque também é função do comitê também lidar com os conflitos, né? Então, mas a gente vem tentando fazer esse trabalho de forma que a gente consiga fazer essa articulação e troca de experiências, né, entre os diversos comitês, e também as dificuldades que cada um tem de externar isso um para o outro, e a gente vai se ajustando, né, se adequando para que a gente possa, em cada comitê, fazer o seu trabalho. Em alguns comitês e também em alguns fóruns, é visível a maior quantidade de homens participando destes colegiados. Como é ser uma mulher hoje presidindo o Fórum Baiano dos Comitês de Bacias Hidrográficas? É uma situação um tanto quanto que a gente coloca como, digamos assim, desafiadora, porque a presença das mulheres, inclusive a presença das mulheres na gestão das águas, de forma geral, você pode observar a partir dos encontros que a gente tem, né? Como a presença das mulheres, principalmente no topo, digamos assim, nas funções de comando, nas funções de coordenação, nas funções de presidência, né, da gestão. Né? Então, realmente, é uma questão que a gente ainda somos poucas mulheres, né? E nós fazemos um trabalho, inclusive eu também participo do GT de Educação Ambiental dentro do Fórum Nacional, para que a gente possa, e a gente dialoga dentro da educação ambiental, dialoga com a questão da mulher, né? É uma das temáticas que a gente discute. E a gente sabe as dificuldades que nós mulheres temos em alcançar posições de poder, certo? Bom,
A nossa história é uma longa história, né? Mas que a gente, enquanto mulher, tem que, digamos assim, eh, conseguir com a nossa participação, com a nossa vontade de conseguir os espaços, a gente tem que lutar por esses espaços, certo? E ter coragem de assumir as funções que normalmente na gestão hídrica são os homens que assumem, né? Mas é a questão que a gente precisa lutar muito para que a gente consiga chegar à gestão mesmo, no sentido de ser, digamos, as protagonistas, né, na gestão das águas. Bom, nesse momento nós gostaríamos de saber, a senhora falou um pouco sobre desafios, Uhum. né? E um dos desafios de um comitê de bacia hidrográfica é o plano de bacia. Como foi construir isso? Olha, para nós do CBH-PIG é ainda um desafio, porque nós não temos o plano de bacias hidrográficas. Agora, falando na questão da Bahia, dos 14 comitês que existem no estado da Bahia, apenas 7 comitês têm um plano já definido, 2 comitês estão em processo de elaboração, certo? E os outros comitês não têm qualquer tipo de instrumento, não é só o plano, não. Os instrumentos de gestão hídrica, a gente não tem. No caso especificamente do nosso comitê do Extremo Sul, lá do CBH-PIG, é um grande desafio para nós, porque já imaginou você fazer gestão hídrica sem os principais instrumentos? Então, é muito complexo, digamos assim, a gente faz com a boa vontade, trabalho voluntário, certo? Da grande maioria, aí juntando. E as parcerias também, é importante, as prefeituras que têm ajudado bastante a gente. Inclusive, nós fazemos, as nossas reuniões são reuniões itinerantes. Cada reunião nós estamos em um município e nós pedimos ajuda do município para que ele possa ajudar na infraestrutura e na logística para que ocorra essa reunião lá no seu município. Então, a gente tem acontecido isso, né? A boa vontade. E aí tem os próprios membros que são representantes dos usuários, né, dos usuários na região da bacia hidrográfica, que também contribuem com a gente no sentido do apoio na logística e na efetivação daquilo que precisa ser feito, que é ocorrer a reunião ali, né? Então, isso a gente. E os outros são desafios e são questões relacionadas à questão do voluntariado, né? Isso a gente É consegue. importante ter também essa questão do voluntariado. E a senhora trouxe aí de 14 CBHs, apenas 7 têm seus planos, e trouxe as dificuldades de outros comitês conseguirem a elaboração desse plano. A cobrança pelo uso da água bruta ajudaria muito nisso? Já existe? Não. Como é que está o andamento? Olha, Já temos aí um horizonte já com relação a este horizonte a gente tema? sempre acha que pode ter, né? A gente sempre tem esperança, mas a Bahia não tem cobrança, certo? Existe já a lei, precisa regulamentar, tá? Para efetivamente concretizar a questão da cobrança, mas ela não existe em nenhum comitê. Existe já uma discussão, já uma mobilização, inclusive, de 2 comitês que está no oeste da Bahia, onde tem, digamos assim, os maiores usuários, né, de água, porque lá no oeste é a região de irrigação, né? Então, tem muitos usuários. Então, lá, o governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente o INEMA, que é da gestão dos recursos hídricos, de começar a cobrança por essa região, onde tem 2 comitês, o Comitê do Corrente e o Comitê do Grande. Então, está em processo, certo? As discussões estão sendo feitas, né? As reuniões, para que possa efetivamente começar a cobrança. A partir dessa região, desse território, né? Partir para os outros, né? Porque os outros são, digamos assim, são menos em termos de usuários que tenha grandes volumes de uso de água, né? Mas a gente espera que isso venha a ocorrer em todo o estado, a cobrança.
Ana Odália, a gente gostaria que a senhora trouxesse as suas considerações finais e deixasse uma mensagem para os nossos acompanhantes do hashtag Fala Comitês. Ah, bom, eu sempre acho que a gente tem que ser positivo em relação à questão da gestão dos recursos hídricos, né? Então, é importante a gente continuar na luta, continuar na expectativa que a gente possa, inclusive no estado da Bahia, concretizar com todos os instrumentos de gestão para todos os comitês, para que a gente possa fazer realmente um bom trabalho, né? E depende muito. Muito obrigada. Valmir Ramos, no hashtag Fala Comitês. Voltamos em breve.